Abra comigo a palavra lá em Marcos 5. Vamos ler do 25 em diante. Marcos 5, do 25 em diante. Amém? Todos encontraram? Só um momento, irmãos. Então a palavra do Senhor diz assim: a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por dentro a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem o fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, irmãos? Então, nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse texto. Eu sei que esses textos são uns textos bem comum, né? A gente ouve bastante falar. Mas são textos que o Senhor ministra sobre o coração da gente para nos ensinar algo. Então, assim, nós gostamos de falar que primeiro essa palavra veio para nós, no caso, para quem está pregando, para depois chegar até os ouvintes. E eu creio assim que verdades no reino espiritual são liberadas quando a gente ouve a palavra. E foi o que aconteceu com essa mulher. Então, essa garrafinha que eu trouxe aqui hoje, ela está representando Jesus. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê dessa garrafinha. Os irmãos que não conhecem, eu sou muito didática, eu gosto de mostrar no visual, que é uma forma que eu creio assim, que a gente não esquece, que a gente firma aquilo. Então, por enquanto, essa garrafinha está representando Jesus. Então, nesse contexto dessa história, uma grande multidão ali, ela vai chegando à margem. E essa mulher, ela ouve que Jesus ia passar. Ela não podia estar naquele lugar devido à situação dela. Então ela sabia que se ela estivesse lá naquele lugar, ela ia ser apedrejada ou punida de alguma forma. Mas a gente começa a perceber ao decorrer do texto uma fé inabalável. Onde muitos podiam paralisar. Imagina, eu não podia estar lá. Então eu quero que os irmãos imaginem comigo uma grande multidão. Nós não poderíamos estar lá. Pela sociedade não poderíamos estar lá. Mas ela sabia da necessidade. E quando nós sabemos da nossa necessidade, a gente rompe qualquer barreira. Quando nós sabemos realmente aquilo que nós precisamos, não é o medo, não é a multidão, não é a sociedade que vai fazer com que a gente pare. Então essa mulher, ela foi com ousadia naquele lugar. Então talvez ali ela não poderia nem estar perto dos parentes, que são as pessoas que nos dão os acolho, que está conosco, né? Ela não podia, mas ela ouviu. E a palavra nos fala que o que transforma, que o que liberta é ouvir a palavra. Mas mais do que tudo, de ela ter ouvido, ela praticou a palavra.
Ela não ficou estagnada. Ela poderia falar assim, não, eu estou debilitada. 12 anos com fluxo. 12 anos. Nós mulheres sabemos o que isso faz. Imagine 12 anos, ela poderia estar fraca e poderia dizer assim, não vou. Porque eu estou cansada, porque eu estou fraca. Em meio à multidão, empurrando, comprimindo Jesus, ela teve a ousadia. Ela recebeu força pelaquilo que ela queria, pela necessidade dela. Então ela não olhou mais a multidão. Ela não olhou mais o cansaço físico, a debilidade dela. Ela olhou para Jesus, aquilo que ele podia fazer. Então ela, sabendo que ele ia estar naquele lugar, é lógico que eu vou, independente do que aconteça. E eu sei que o mestre está passando. Eu sei que a minha cura vai chegar a partir do momento que eu tocá-lo. Então todo medo foi embora. E ela foi. No momento que ela foi, eu fico imaginando, Liliane, eu fico pensando assim, chegando lá, eu sabendo que Jesus vai passar, eu tenho uma lepra, eu tenho uma doença que ninguém pode tocar em mim. Eu fico pensando, Liliane, chegando, eu já chegava assim, ninguém vai encostar em mim mesmo. Então, simplesmente eu ia até Jesus, porque ninguém ia tocar. Eu não sei o contexto para ela, no momento, o que ela pensava, o que ela imaginava ali que poderia acontecer. Mas a palavra fala que ela foi de fininho. Ela foi de fininho por trás de Jesus para tocá-lo. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, tinha muita gente ralando em Jesus. Tinha muita gente encostando em Jesus. Mas apenas uma mulher tocou em Jesus. E no momento que ela toca, é um momento que o milagre dela vem. Às vezes nós estamos na igreja, a gente vê muitas igrejas cheias, mas a gente vê muita igreja cheia de pessoas que estão ralando em Jesus. Simplesmente ralando. Eu sei que o encontro com Ele é transformador. Todo encontro com Jesus é transformador. Mas às vezes, quando nós precisamos de um milagre, nós precisamos romper muitas coisas e fazer algo que a gente nunca fez. Às vezes nós queremos o sobrenatural de Deus fazendo apenas o natural. Então, para a gente querer o milagre que nós precisamos fazer o além. Aquela mulher, ela conhecia Jesus. Ela sabia onde tocar. Mas ela não ficou parada. Ela não olhou a fraqueza dela. Ela não olhou o que a multidão poderia fazer com ela. Mas ela sabia que ele ia poder fazer e ela foi. Então a gente tem alguns aprendizados sobre essa palavra. Uma delas, ouvir a palavra certa. A fé dela começou ao nascer quando ela ouviu falar em Jesus. Ninguém fica do mesmo jeito. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então ela sabia da palavra. E quando nós ouvimos a palavra, é esse momento que nós temos um encontro com Jesus. Só que quando nós praticamos a palavra, é aí que nós provamos o sobrenatural de Jesus. Porque nós temos várias pessoas, nós temos igrejas cheias de pessoas que ouvem falar de Jesus. Eu acredito assim que muitos aqui conhecem alguém que já ouviu falar de Jesus, mas não se permitiu ter uma vida transformada por Jesus. Que não se permitiu ainda receber um milagre de Jesus, porque só encostou. Não que Jesus não faça, Ele faz, mas Ele espera de nós uma atitude. Às vezes nós jogamos para o Senhor apenas a responsabilidade de que Ele é Deus, de que Ele é Jesus, de que Ele é bonzinho, e não fazemos a nossa parte. O sobrenatural, sair do natural para a gente receber realmente o sobrenatural. Então ela ouviu, e além dela ouvir que Jesus estava passando, ela fez o sobrenatural. Ela foi, ela teve a atitude de ir. Então assim, vamos analisar no contexto do que nós vivemos hoje.
Nós não sabemos, vamos dizer assim, Jesus vai vir fisicamente. Pode ter certeza, se hoje a gente ouve que Jesus está passando aqui na frente da comunidade fisicamente, vai encher. Só que hoje ele não está aqui fisicamente. Ele está em espírito e em verdade. Se ele está em espírito e em verdade, o porquê que ainda ficamos simplesmente encostando nele? Ela tinha que esperar. Eu não sei por quanto tempo que ela esperava essa passada de Jesus por ali. Nós não precisamos mais esperar. A única coisa que a gente precisa realmente é ter um posicionamento e tomar uma atitude e tocar em Jesus. E parar de simplesmente ralar nele. A palavra nos ensina que conheceis a verdade vos libertará. Enquanto a gente ficar buscando no superficial a palavra, como que nós vamos ter o mais, o sobrenatural? Então que a gente possa pegar essa história, todas essas atitudes dessa mulher e trazer para a nossa vida de hoje. Porque a palavra também nos ensina, né? Que tudo que foi escrito, está escrito para advertência nossa. Então, se essa história está lá, é para nos ensinar alguma coisa. É para ter realmente um despertar de que as palavras da palavra vêm para nos exortar, nos orientar, para nos ajudar. E se nós queremos mais, nós precisamos parar de ouvir. E fazer como essa mulher, ter atitude e praticar. Nós somos especialistas em falar textos. Só que em praticar. Será que nós estamos praticando realmente tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós? Nós queremos tantas coisas de Jesus. Mas muitas vezes não queremos fazer tantas coisas assim. Reivindicamos várias coisas. Mas a nossa parte realmente de fazer, muitas vezes nós não fazemos. Então o 2. Então primeiro ela ouviu a palavra. 2. Ela reconheceu a exaustão, mas recusou a acomodação. Eu não sei qual é o seu fluxo hoje. O que você precisa hoje, o seu milagre hoje. Mas que a gente não esteja acomodado. Eu acredito assim que a gente ouve muito falar, e eu acredito que os irmãos também, Paulo. Tudo isso que eu estou passando é o espinho na carne de Paulo. Tudo isso que eu estou passando é o espinho da carne de Paulo. É como falasse assim, Paulo passou. Então eu vou ficar desse jeito porque Deus quis assim. Deus quer você nessa situação? Você já perguntou para Deus se Deus quer você nessa situação? Se Deus quer na enfermidade? Se Deus quer faltando, no caso no financeiro? Se Deus quer um casamento destruído? Se Deus quer teus filhos nas drogas? Você já chegou a perguntar para Jesus, o Senhor quer? O Senhor permitiu para Paulo? Não sabemos por quê. Mas será que para Paulo a gente vai ficar falando, eu sou um Paulo também, então esse espinho na carne vai ser meu? Será que nós vamos ficar acomodados na vida que nós temos hoje? Ou nós vamos fazer algo diferente e vamos ir tocar em Jesus? Para que essa situação mude. Pense interiormente. Qual é o seu fluxo de hoje? O que precisa ser estancado? O que precisa parar nessa manhã? Só Ele, nós sabemos que só Ele pode fazer. Mas Ele faz quando Ele é tocado. De forma diferenciada. Muitos tocam. Ou melhor, muitos encostam. Mas poucos tocam de verdade. É a mesma palavra. Muitos leem a palavra. Poucos entendam. Poucos praticam a palavra. 3. Decida romper as barreiras ao seu redor. Ação apesar do medo. Nós temos medos de muita coisa. E o medo tem paralisado. A mente, o corpo para quando a mente para. O controle está na mente. Se aqui parar, o corpo vai parar. Se nós pararmos de crer que Jesus vai fazer, nossa vida não vai caminhar. Nossa vida não vai para frente. Porque na mente já parou. Começa na mente.
a gente crê com o coração. Então nós temos que cuidar com o medo que vem paralisando. O nosso coração, enxerga ele como um monte de portinhas. Portinhas sem trancas. Portinhas sem maçaneta. Do lado de fora. Nós temos trancado muita coisa na nossa vida. Muitos milagres de acontecer na nossa vida. Porque estamos trancando do lado de dentro. Jesus, ele não é invasivo. Ele vai abrir, se nós permitirmos. A palavra nos ensina assim. Eis que estou à porta e bato. Então ele vai abrir, se nós permitirmos. Mas o medo tem fechado portas do nosso coração. O medo tem nos paralisado de receber muito mais do Senhor. Aí vem o medo, vem a vergonha. Porque aquela mulher também, imagine 12 anos fora da sociedade, não podendo estar na sociedade. E sabendo que ela era impura. E ela chegar no meio da multidão. Imagine a coragem. A empatia, se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar dela, chegando em meio à multidão. Chegando aqui na igreja. Às vezes alguma falta que você teve assim. E todo mundo fica sabendo. Você teria coragem de vir? Mas se você soubesse que Jesus estava aqui e aquilo lá poderia cessar, você viria aqui? Ela chegou para Jesus. Jesus já sabia. Mas ela chegou para Jesus quando Jesus perguntou quem me tocou. Ela poderia ficar quieta. Não, ali ela foi e falou tudo o que estava acontecendo com ela. E a cura, ela já tinha recebido porque foi instantânea. E esse toque foi diferenciado. Por isso que eu friso muito o encostar e o tocar. Porque foi um toque diferenciado. Ela simplesmente, não foi como outros que estavam ali. Ela foi muito além. Então ela ouviu a palavra e ela praticou. Ela tirou o medo. Ela parou de olhar a multidão. Para poder chegar até Jesus. Vençam a vergonha. Coloque de lado o orgulho ou o medo do julgamento alheio. Aproxime-se de Deus com o coração aberto. Quantas das vezes o Senhor coloca algo na sua mão e a vergonha não deixa? Ou o orgulho. Muitas vezes é o próprio orgulho. E orgulho como? Muitas vezes a gente acha-se melhor que o outro. Ou a comparação. Nós achamos que o outro é melhor e a gente acaba impedindo que Deus venha realizar na nossa vida. E todas essas coisas atrapalham da gente receber mais de Jesus. Porque nós fechamos as portas, não é que o Senhor não quer fazer. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Mas mesmo assim, nós estamos fechando portas para tantas coisas. E daí a gente fala tantos anos de evangelho. Jesus, faz 20 anos que eu tento. 20 anos, faz 30 anos, faz 10 anos. Eu não sei o tempo do teu fluxo. Às vezes faz 1 ano. Às vezes faz 20. Mas o Senhor quer fazer. Basta nós termos a atitude de fazer algo diferente. Aquela mulher, ela tocou com... Ela foi intencional. Ela não simplesmente foi e encostou. Ela foi intencional. Ela sabia onde tocar. A orla, ela simbolizava autoridade. Então pensem comigo, em meio a uma multidão, muitas pessoas ali comprimindo Jesus. Muitos tocavam nas costas, na cabeça, no braço. Ela foi e tocou embaixo. Ela se abaixou. Ali ela poderia ser pisoteada, chutada. Ela poderia. Mas o fluxo dela era muito maior do que a vergonha, do que o medo, do que as distrações, do que a multidão. Para ela o que valia, o que ela sabia que Jesus poderia fazer naquele momento. E o foco dela era o fluxo. Mas a atitude dela, ela recebeu mais do que isso. Então ela tocou, o fluxo parou, foi instantâneo. Mas ela recebeu a salvação.
quando ela confessa tudo o que estava acontecendo com ela perante a multidão, o que ela estava dizendo? O Senhor trouxe ela novamente, inseriu ela na sociedade. Ela estava falando para que o povo já não acusasse, porque o povo de antigamente também é igual o de hoje, que não perdoa nada. Imagine ela chegando lá e ela confessando tudo para Jesus. Você acha que não teve um burburinho ali de falar que ela era indigna de estar fazendo aquilo, que ela não deveria de estar ali? Claro que tem. Só que ela não olhou para tudo isso. E essa atitude de ousadia dessa mulher, o Senhor inseriu ela na família novamente. Porque Ele chama ela, que é o mais importante de tudo, de filha. Quando nós confessamos os nossos pecados para o Senhor, e a gente tem realmente ali uma postura diferenciada de fé de tocar, é esse momento que o Senhor nos chama de filhos amados. Ele nos insere novamente como filhos. Então ela recebeu tantas coisas nesse dia em um toque. E o que ela precisava? Ela precisava do fluxo, que estancasse. É isso que ela precisava. E ela recebeu muito mais do que isso. É como a palavra da célula, né? Aquela mulher, ela hospedou e ela queria uma coisa. Ela não pediu nada. Por hospedar, ela recebeu um filho. Às vezes nós estamos aqui pedindo uma coisa, mas não é o que o Senhor quer fazer. Mas quando nós tocamos nele, realmente, intencional, querer um milagre, ele vem e faz. Mas às vezes ele não vai fazer naquilo que nós esperamos. Ele vai fazer naquilo que nós precisamos. E quando nós precisamos, às vezes, de um pouquinho. Não que nós queremos o grande, irmãos. Nós precisamos do mínimo, que é Jesus. Nós precisamos ter realmente uma fé inabalável para que essas coisas venham a acontecer sobre a nossa vida. E foi o que ela fez. Quando nós somos realmente intencional, várias coisas, várias portas se abrem na nossa vida. Quando nós somos intencional como aquela mulher e deixamos a palavra transformar a nossa vida, milagres acontecem. Ela sabia que Ele era um Deus de milagre. Nós sabemos que Jesus é um Jesus de milagres, que Ele pode curar, que Ele pode salvar. E se ela sabia que Ele estava naquele lugar, que Ele ia passar aquele dia, nós sabemos que Ele está aqui hoje. Então que a gente possa tocar realmente Ele com intenção. Se a gente possa tocar nele realmente com propósito, não apenas pela religião. Porque quando há religião, as vidas não são transformadas. E a gente vê muitas pessoas assim, ralando em Jesus. E não experimentando aquilo que Ele tem para nós. Porque simplesmente rela. Rela na palavra, rela no louvor. Esses dias estava estudando sobre o termômetro e o termostato. O termostato, ele é um ambiente aqui. O termômetro, ele diz que se está quente ou se está frio. O termostato, ele se adequa com o ambiente, ele se torna ali o ambiente. E aí eu fiquei pensando no louvor. Por que às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas o louvor tocou totalmente no meu coração. E tem uns que falam assim, que louvor mais chato. Não senti nada. Foi mais um culto. Foi mais uma célula. Foi mais um estudo. Foi mais uma oração. Porque nós estamos aqui relando. Nós estamos aqui simplesmente encostando naquele que a gente pode tocar. Naquele que pode realmente fazer infinitamente mais na nossa vida. E a gente fica se lamentando. Essa mulher, ela não se lamentou. Simplesmente ela foi. Simplesmente ela fez. Então que a gente possa buscar um toque intencional. 6. E seja pronto para a transformação completa da intimidade. Jesus fez questão de parar, trazer a multidão para
a multidão para a luz e chamá-la de filha, devolvendo-lhe a dignidade e a paz. Olha tudo que um toque fez na vida dela. E quando eu falo assim, que aqui é Jesus, eu toquei nela. Eu toquei em Jesus. Ou melhor, eu ralei. Nada aconteceu. Então, naquele momento, o que a multidão fazia? Ele comprimia. Simplesmente comprimia. Só que o que é tocar em Jesus? Realmente saber o que é tocar. Então, assim, muitos aqui, se eu pedir para tocar, o que acontecia lá, ó. Mas, vou ter que soltar o microfone. Quando realmente nós tocamos em Jesus, é isso que acontece. Nós tocamos em Jesus, a virtude sai, o poder sai dele para nós. Quando a gente rela em Jesus, a virtude para, o poder para, o espiritual para, o intencional para. Então, todas as vezes que você pensar, eu estou ralando em Jesus, eu estou tocando em Jesus, porque tocou em Jesus sai virtude, tocou em Jesus sai poder. Quando a nossa vida, a nossa oração, a nossa vida com Ele toca Jesus, é esse momento que a virtude sai, a transformação chega, a cura sai. Se ainda a vida financeira está prendida, porque nós estamos só ralando nele. A palavra nos ensina como, e eu não vou falar sobre isso, mas a palavra nos ensina como destravar todas essas coisas. Às vezes o teu casamento está ruim, você está ralando em Jesus. Às vezes a porta aberta que ainda não está aberta, é Ele que pode abrir. E é uma porta que ninguém pode fechar. Então o milagre que você quer, o milagre que você precisa, é simplesmente tocando. Quando você toca, o milagre chega. Quando você para de buscar, quando você para de orar, essa água cessa. Tudo para, tudo impede. Assim como o músculo. Nosso músculo é assim. Se a gente não exercitar ele murcha. Se a gente exercitar ele cresce. Nossa fé é assim. Para nós ganhar peso, nós precisamos se alimentar. Para a gente ganhar gordura espiritual, nós precisamos se alimentar mais da palavra. Para a gente murchar, ficar em déficit calórico. Então, se a nossa vida estiver vazia, estiver seca, é porque estamos em déficit calórico. Estamos devendo palavra, oração e Bíblia. Amém, irmãos? Então, que a gente possa ser como essa mulher. Parar de tocar nos braços. Pare de tocar nos ombros. Seja intencional. Saiba onde tocar. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos aonde tocar. E quando nós tocamos no lugar certo, é hora que as coisas acontecem. E a gente sai, mas tudo começa no natural. Para que o espiritual venha.